Uma reflexão sobre as palavras de Francisco pronunciadas no Ângelus. O editorialista do L'Osservatore Romano e assistente eclesiástico do Dicastério para a Comunicação, Padre Luigi Maria Picocco, em edição do Jornal Vaticano desta segunda-feira, compartilha com os leitores uma reflexão sobre as palavras do Papa Francisco pronunciadas no Ângelus do último domingo, direto do Hospital Gemelli, em Roma, onde está se recuperando de uma cirurgia. Em especial, o editorialista se envolve na pergunta feita pelo pontífice sobre o sofrimento das crianças. Com o título de Uma Sacada Incômoda, Padre Luigi escreve que a figura branca do Papa naquela posição do hospital e diante de tantos fiéis que o seguiam da praça naquele momento, lembrou a muitos de nós um outro Papa, São João Paulo II. Uma presença que também fez recordar, através da voz não particularmente clara e do rosto um pouco tenso, que Francisco tem vivido dias desafiadores. No entanto, continua Padre Luigi, aquela sacada do Hospital Gemelli tornou-se em poucos instantes um ambão incandescente. Isso porque o Papa demonstrou gratidão pelos cuidados recebidos, além de ter dado um grito de justiça por todos aqueles que não têm livre acesso aos tratamentos médicos, direcionando o olhar mais uma vez sobre os invisíveis, sobre aqueles que a sociedade não vê mais, os últimos, assim como fazia Jesus, observou o editorialista, já que conseguia notar essas pessoas em meio ao ir e vir do povo. Como aconteceu com o Papa Francisco, que de repente no Ângelus direcionou o seu olhar para algumas crianças doentes ao seu lado e disse textualmente: por que as crianças sofrem? Porque as crianças sofrem é uma pergunta que toca o coração. E Padre Luigi refletiu. Perguntas como essas nos colocam de joelhos diante do mistério. Elas nos lembram que há coisas diante das quais só podemos parar, e outras pelas quais podemos fazer algo. Parece que o Papa quis nos dizer que temos que enfrentar a humilhação da impossibilidade e, ao mesmo tempo, temos que nos lembrar que há coisas pelas quais existe a responsabilidade do nosso possível. Não podemos dizer por que o inocente sofre, mas do jeito de Maria, de João, podemos decidir permanecer sob a cruz desses inocentes, não os deixando sozinhos. Nestes dias, recordou ainda o Padre Luigi, ao finalizar o editorial desta segunda-feira, Francisco procurou plantar a sua cruz no meio de tantas outras pessoas crucificadas nos dias de hoje. E o editorialista concluiu: o Papa quis que esquecêssemos a sua doença para que recordássemos daquela dos últimos. Isto é relativismo cristão, o único relativismo lícito, porque nos faz parar de pensar em nós como absolutos e traz tudo ao que conta, o próprio Cristo, igualmente escondido na Eucaristia e nos últimos. Rede de oração pela saúde do Papa na Argentina. Rezo por el Papa Francisco. Le pido a Jesús y a María para que se lleven tu enfermedad. Rezo pelo Papa Francisco e espero que se recupere logo. Essa é uma das intenções de oração de uma criança argentina que aparece num vídeo divulgado nesta segunda-feira pela agência religiosa de notícias CIR da Itália, que traz um compilado de imagens com fiéis da Argentina que rezam, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pela pronta recuperação do pontífice. Os curas vileiros, sacerdotes que atuam junto aos pobres de Buenos Aires e província, e a Geração Francisco, que divulga o pensamento e as ações do pontífice, se uniram para promover a iniciativa de se criar uma grande rede de oração pela saúde do Papa, rezando uma Ave Maria todos os dias. São jovens, crianças e adultos que já agradecem pela recuperação, mas seguem rezando por Francisco nas aulas de catequese, nas capelas e nas missas, e inclusive fazendo a novena da Virgem del Carmen na Vila Rodrigo Bueno, por exemplo. A proximidade e o carinho das comunidades pobres da Argentina têm procurado chegar até o Papa pelas redes sociais com vídeos que mostram orações individuais ou em grupo com a hashtag Francisco Rezamos por Vós.
Na capela de Santo Expedito de Pavimento Alegre e no Santuário Jesus Misericordioso do bairro Nuevo, ambos do bairro 21, as crianças também estão envolvidas em atividades que recordam o magistério do Papa Francisco. O próprio bispo auxiliar de Buenos Aires, Dom Gustavo Carrara, que atua junto aos mais pobres da capital, divulgou uma mensagem em vídeo no último sábado. Ele contou que aprendeu com os próprios moradores dos bairros populares o valor da oração numa situação de convalescência e reforçou o convite para rezar por Francisco. Por isso queria invitar-los a rezar por el Papa Francisco, que muitas vezes nos dice: recem por mim. Queria convidá-los para rezar pelo Papa Francisco, que muitas vezes nos disse: rezem por mim. Hoje ele precisa da nossa oração para que possa se restabelecer e ficar bem, conduzindo a igreja, anunciando a alegria do Evangelho. Por isso, nos comprometemos a rezar uma Ave Maria por ele, acendendo uma vela na nossa casa e rezamos à Virgem. Em nossa casa e la rezamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza un Ave María por el Papa Francisco.